Salve galera, professor José Souza na área mais uma vez, informática básica. Hoje nós vamos fazer um experimento bem divertido, nós vamos entender como funciona o assistente do Google, também conhecido como OK Google, tá? Nós vamos falar brevemente sobre reconhecimento de voz e processamento de linguagem natural. Nós vamos ver aí na prática como esse assistente funciona. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre o conceito de inteligência artificial, porque esse assistente do Google, ele é um exemplo de ferramenta baseada em inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que a imitação da inteligência humana. Essa imitação não apenas em termos da questão de solucionar problemas, porque a nossa inteligência ela é moldada para solucionar problemas das mais variadas formas, mas também para a forma que se processa a informação, tá? Da mesma forma que a mente humana, ela processa estímulos internos, estímulos externos e toma decisões, uma inteligência artificial, ela vai imitar esse comportamento, ela vai processar estímulos e vai tomar decisões, ou seja, vai solucionar problemas. Então a inteligência artificial ela é uma mera imitação da inteligência humana. Dá um simples exemplo aqui de como funciona a nossa mente e como a inteligência artificial vai tentar imitar esse comportamento, o nosso comportamento. Dá um exemplo simples aqui, alguém vai te pedir um favor, fala, por favor, me traga água, tá? Então, como é que as coisas funcionam na nossa mente? Em que sequência? Primeira coisa é que você capta com os seus ouvidos o som externo e processa o pedido. Você entende o pedido. Por favor, me traga água. Você ouve e da frase você extrai um comando. Depois que você reconhece o comando, na sua mente você vai buscar como atender esse pedido. Poxa, a pessoa me pediu água. Como é que eu vou executar isso? Eu vou na cozinha, encho um copo de água e trago. E a terceira etapa é, de fato, aplicar a solução, certo? Então, você ouve o estímulo externo, você absorve o estímulo externo, você busca mentalmente a solução e você atende o pedido. A inteligência artificial realiza exatamente as mesmas etapas. Quando você utiliza um assistente do Google ou qualquer outro assistente, ele vai fazer exatamente essas etapas e nós vamos ver como isso funciona na prática. A primeira ação, como dissemos, é entender o pedido. Em inteligência artificial, isso é chamado de reconhecimento de padrões. É o mesmo princípio que é utilizado para reconhecer a sua impressão digital ou reconhecer o seu rosto. Reconhecer um padrão nada mais é do que você identificar um determinado padrão, um determinado formato, uma voz, né, uma impressão digital, dentro de um conjunto de dados, um conjunto de informação. O seu computador, ele vai olhar o seu smartphone, né? Ele vai olhar lá a imagem da câmera, vai pegar lá toda a imagem da câmera e a partir daquela imagem ela vai identificar o seu rosto. O seu rosto é só um pedaço da imagem, é uma parte da imagem. E o dispositivo computacional, o smartphone, ele vai pegar aquela informação da câmera e vai identificar ali um rosto. Tá? Ele vai tentar, daquela imagem, extrair um rosto. No caso do assistente aqui de voz, ele vai capturar sons do microfone, ruídos externos, e a partir daquele ruído, ele vai reconhecer um conjunto de palavras para tentar formar uma frase. Então, a primeira etapa, entender o pedido, reconhecer um padrão. Após reconhecida a frase, nós vamos tentar extrair um comando. No português, não só em português, né? O ser humano ele tem várias formas de se pedir a mesma coisa, várias formas de se expressar o mesmo desejo. O nome disso se chama linguagem natural. Em inteligência artificial, nós precisamos entender como processar a linguagem natural, tá? Ou seja, como extrair um comando de uma frase bem formada. Porque com o processamento de linguagem natural, os sistemas ficam muito mais fáceis de serem utilizados. Imagine aí, se pedir água para uma pessoa, você tivesse sempre que falar a mesma frase daquela forma. Se você errasse uma letra, errasse uma palavra, a pessoa simplesmente não poderia atender seu pedido. Seria horrível.
A mesma coisa é com os sistemas baseados em inteligência artificial. Você quer saber as horas? Imagine se o comando de saber as horas fosse exatamente dado de uma única forma. Seria horrível para se utilizar um sistema desse tipo. Então, o processamento de linguagem natural ele é essencial para tornar os sistemas mais fáceis de serem utilizados. Com esses conceitos em mente, vamos aplicar na prática, tá? Estou aqui com o meu smartphone na mão, colocado lá de cá, tá? Estou o smartphone aqui na mão e eu vou passar uma série de comandos aqui para ver como o meu assistente vai se comportar. Primeira coisa, reconhecimento de padrões. Note que eu estou falando várias coisas aqui e o meu assistente ele não se mexeu, ele não deu nenhum comando. Aqui, ó, pegue água, nada. Que horas são? Qual é o seu nome? Ele não faz nada. Por quê? Ele só vai começar a interagir a partir de um comando de voz que ele reconhece como comando de entrada. Qual é esse comando de voz? Ok, Google. Qual é o seu nome? Irineu, você não sabe nem eu. Brincadeirinha, meu nome é Google Assistente. E com direito a senso de humor, né? Então vamos entender o que é que acontece. O seu smartphone, o meu smartphone, ele está aqui a todo tempo capturando sinais sonoros. A partir do momento que ele reconhece o comando OK Google, ou seja, reconhecer o padrão, ele vai começar a escutar para tentar identificar uma frase. Então ele utiliza o reconhecimento de padrão para poder identificar o comando OK Google. A partir do momento que ele identifica aquele comando, ele passa a identificar a frase. Se você olhar na tela do celular, você vai ver que tudo que você falar após o comando OK Google, ele vai escrever na tela, tá? Ele vai ali captar toda a sua frase. Quando você para de falar, ele vai transformar aquela frase em um comando. Se for um comando conhecido, ele vai tomar uma ação, seja ela abrir um aplicativo, abrir a agenda ou qualquer uma outra ação pré-definida. Caso contrário, ele vai realizar uma busca. Se você falar OK Google, elefantes rosas na ponte, ele vai fazer uma pesquisa e vai retornar os resultados dessa pesquisa. Então, processamento, reconhecimento de padrão para poder ouvir, entender o comando. A partir daquele momento, ele fica mais uma vez escutando, faz o reconhecimento de padrão para poder capturar a frase e realiza o processamento de linguagem natural para extrair a informação daquela frase. Mais uma vez, vamos explorar aqui como funciona o assistente. Eu vou fazer aqui a simples ação de perguntar as horas. Se eu falar aqui, que horas são? Nada acontece. OK, Google. Que horas são? São 21 horas e 25 minutos. Bacana, né? Vamos lá. OK, Google. Por favor, me diga as horas. 21 horas e 26 minutos. Mais uma vez. OK, Google. Eu gostaria de saber as horas. Encontrei isto na web. Já não entendeu, certo? OK, Google. Por favor, as horas. São 21 horas e 26 minutos. OK, Google. What time is it? 21 horas e 26 minutos. Vocês viram que eu dei o mesmo comando utilizando várias frases diferentes, inclusive em inglês, e ainda assim ele capturou, ele entendeu e o assistente foi lá e funcionou como eu esperava. Quando eu falei gostaria de saber as horas, ele já não entendeu como comando de horas. É porque o processamento de linguagem natural não associou essa frase ao comando de saber as horas. Então, o assistente do Google, tá? Não só o assistente do Google, mas todo assistente, ele funciona utilizando esses dois princípios de reconhecimento de padrão para poder escutar e capturar uma frase e depois o processamento de linguagem natural para poder extrair um comando daquela frase. Agora que vocês já sabem como funcionam os assistentes, tentem em casa, pratiquem, se divirtam e até o próximo vídeo eu vou fazer diferente. OK, Google. Repita. O que você quer que eu repita? Até o próximo vídeo. Nos vemos em uma outra oportunidade. Tchau. Você
disse, até o próximo vídeo, nos vemos numa outra oportunidade, tchau. Tchau, tchau, galera.